gente vai começar um trabalho apresentando alguns casos clínicos. E a gente escolheu esse caso especificamente porque ele é relativamente simples, mas existem alguns detalhes que no software nós temos que prestar atenção na hora da realização da coroa. O caso aqui vai ser a realização de uma coroa total sobre o dente número 26, e a paciente ela tem muito pouca dimensão vertical, então a coroa clínica é muito pequena. Então, iniciamos o projeto como vocês já receberam no seu treinamento, carregamos tudo, indicamos toda a necessidade. E o primeiro passo, quando a gente importa os dados, é a correção do plano do modelo para que o plano oclusal fique sempre virado para a gente. Então, o arco ele tem que ficar virado para cima, olhando com preparo, olhando para a gente. Selecionamos todas as peças, a peça de trabalho, as peças antagonistas e adjacentes. Então, selecionando no modelo, usando a ferramenta de corte, a gente vai fazer um recorte do ponto necessário para escolher os dentes adjacentes mais mesializados e os preparos dos dentes adjacentes mais distalizados. Todos os elementos, todos os compostos já estão selecionados e aí sim a gente dá um início no projeto de desenho. Ele carrega automaticamente, aqui a gente já vê o preparo pronto para detecção de margem. Se vocês observarem, esse preparo é bastante irregular. Então, geralmente nos preparos mais irregulares, nós temos dificuldade em determinar um ponto de término. Veja que não existe o fechamento de linha. Então, sempre é bom retocar as linhas, modificar as linhas, estendendo até o ponto que você determina e eliminando as retenções. Então, aqui fazemos a correção toda. Corrigindo o término. Já existe a linha azul que determina a zona de alívio. Aqui já está finalizando. Muito bem, já está bem finalizado. Dá para observar ele relativamente sobreestendido, que é preferível para tirar posteriormente isso. Determinando o eixo de inserção da peça. Até que está um eixo relativamente bom, apesar do preparo bastante irregular. E agora é uma fase muito importante que nós vamos corrigir a parte interna do preparo. A gente vai utilizar a ferramenta Pit Filling, que ela vai dar uma regularidade um pouco maior, ela dá um alívio um pouco maior, e agora sim a gente vai reiniciar fazendo toda a anatomia. Não existe uma necessidade muito grande de trabalho nessa anatomia, porque essa peça ela vai ser estratificada diretamente sobre zircônia, então ela vai ser feita em zircônia translúcida, e nós vamos fazer uma estratificação posterior nela. Então, é relativamente simples chegar no formato, a correção através de movimentos de rotação e mudança do longo eixo desse dente, alinhando junto aos adjacentes, então, corrigindo as curvaturas. Aqui a gente já consegue observar melhor o posicionamento do dente na arcada e rotacionar ele quando necessário. Conseguindo uma chave de oclusão relativamente satisfatória, está bastante favorável essa chave de oclusão. E veja, no modelo antagonista, toda a região de toque, ela mostra com mais detalhe. Ela está com esse destaque mais claro. Então a gente vai precisar fazer depois uma correção de formato, reduzindo este tamanho, esse volume de material. Então ainda reposicionando para chegar numa coroa o mais anatômica possível. Realizando a ferramenta de corte, então essa ferramenta ela vai cortar tudo que está em contato com os dentes antagonistas, proximais e distais. Mais simples do que a gente simplesmente ir na ferramenta de editar formato. Então aqui a gente reobserva todas as zonas que foram cortadas e que vai ter um contato mais intenso na região do antagonista, já cortado, então não preciso ficar lapidando essa anatomia. A região de ponto de contato. Lembrando que a peça ela vai ser sobreestratificada, então a gente não está se preocupando tanto até com ponto de contato.
Aqui a anatomia precisa ser retificada, então nós vamos agora sim alterar formato e acrescentar um pouco de material nessa região, aumentar a força de deformação, simplesmente para cobrir essas eventuais perfurações, já que a dimensão vertical da paciente realmente é extremamente limitada. Observando em toda a coroa se existe algum outro ponto de fragilidade no momento da fresagem da zircônia. E aqui é a restauração pronta, né, já finalizada, já concluída. Se vocês observarem, o bordo dela é um pouco mais grosso, isso é uma configuração que nós preferimos deixar justamente para permitir depois um acabamento na zircônia mais favorável. Então sempre é melhor deixar um pouco mais de material do que faltar material na hora da reestratificação. Salvamos o projeto e finalizado. Esse daqui é um dos tutoriais para trabalhar no XCAD Dental Design. Se você tiver alguma dúvida, tiver algum arquivo que gostaria de ver aqui explicado o processo de fabricação, o processo de desenho, não deixe de enviar para a gente. Obrigado e até a próxima.